Opa, bom dia. Hoje a gente vai fazer uma live com os mentorados, com os meus alunos e quero que eles tragam aí para vocês, né, esse compartilhamento de informação. Então deixa o pessoal aí entrando e, e aí vai começar, tá? Qual que é a ideia? A ideia é a gente conversar com eles. Eu vou passando aqui um em cada vez. Quem acompanhou a live de sexta-feira sabe como foi. E nessa live aqui a gente vai fazer praticamente a mesma coisa, só que são com mentorados diferentes, então são histórias diferentes. É tudo diferente do que a gente fez na sexta-feira, tá? Então, conforme for acontecendo aí, dos mentorados forem entrando, quem for participar, já vai me chamando aqui para participar, que eu vou chamar para entrar e a gente começa. Então, eu vi aqui o André, vou começar com o André. Deixa eu ver se eu consigo aqui chamar. Foi. Aqui e a gente vai conversando. Eu quase que obriguei eles a virem aqui, então é bom vocês prestigiarem. Fala aí, meu camarada. E aí, tudo bem? Tudo ótimo contigo. Muito bom. Prazerzão estar aqui, viu? Obrigado, cara. O prazer aí é meu de receber. E vamos lá, vamos contar pra galera um pouco quem é você. Começa aí com quem é você, o que você faz atualmente. Tá. Eu sou engenheiro, sou, sou formado em engenharia aeronáutica, então não tem nada a ver, mas imagino que a maioria da galera do marketing digital também é formado em umas coisas nada a ver, né? Só o Natan é formado em marketing mesmo, né? Isso. Mas eu fiz um pedaço fiz metade de uma faculdade de matemática, então eu fiquei com um pezinho lá também. Boa. Eu acho que o pessoal de gestão de tráfego é mais das exatas mesmo, né? Sempre tem um pezinho aí. Isso. E aí eu tinha uma carreira, né, no mundo corporativo aí, até 2020, até início de 2020. E aí, em paralelo, a minha esposa, ela é expert, tem um negócio dela, né, os infoprodutos dela, e eu fazia toda a parte dos bastidores, inclusive o tráfego, né? E aí, 2020 explodiu, né? Todo mundo aí teve esse boom da pandemia. E aí chegou uma hora que eu não dava conta mais de tocar as duas coisas, e aí migrei 100% só para o digital. E mergulhei de cabeça aí e gostei muito da parte de gestão de tráfego. E aí a gente foi, né, foi crescendo até que chegou um momento, não lembro se foi mais pro, acho que foi no final de 2020, que aí começou uns perrengues a aparecerem, né? Que até então era só o oba-oba, né? E para você, pô, você pilotar ali quando o tempo tá tranquilo é facinho, né? Foi. Quando, né, você vê quem que é bom piloto ali quando o tempo fecha. Porque em E aí 2020, começo, explodiu a pandemia e todo mundo estava nadando bem. E quando foi chegando no final do ano, realmente foi uma queda que tinha gente tomando prejuízo, né? foi, exatamente. E aí eu fui fazer uma captação e tava tudo muito fora do normal, assim. E aí eu fazia parte do Insider, né? E aí pedi uma ajuda lá e recebi indicação do Natan. O pessoal, pô, cara, fala com esse cara aqui, que o cara é brabo. Aí, aí fui, fiz uma. Na época ainda tinha, né? Ainda cabia no bolso a consultoria individual com o Natan, né? Hoje em dia já fica mais complicado, né? Era um bom preço, era um bom preço. Aí eu fui, pô, não, beleza, eu vou fazer. E foi sensacional, cara. Assim, a consultoria individual com ele me mostrou que eu tinha uma porrada de pontos cegos ali, um monte de coisa que eu não enxergava de fato no tráfego. E que a gente normalmente no outros produtos, não é falando mal de outros produtos, mas tem produtos que têm finalidades diferentes, né? Que é, por exemplo, a comunidade Sobral. É um produto excelente, só que ela vai te dar ali os caminhos, né? A parte mais tática de você, né? Não te ensina de fato a pensar o tráfego, a criar, né, as estratégias na sua cabeça ali. É a parte mais tático operacional, que é importantíssimo, né? Mas que, pô, tem um,
Um brother meu aqui, o pessoal tá entrando aqui. Então, aí eu comecei a entender que faltava essa forma de pensar o tráfego para mim, entendeu? Uhum. E, pô, foi sensacional. E dali para frente, assim, é difícil eu ver alguém e falar, pô, esse cara é foda mesmo, né? E o Natan foi um cara que eu vi dessa forma, logo de cara, assim, pô, esse cara, eu quero, se tiver alguém para eu aprender tráfego é com ele, né? E não sou só eu que tinha essa visão, né? Acho que às vezes pro Natan é difícil dele ficar, de certa forma, se gabando das coisas, né? Vai parecer que é arrogante, né? Mas eu posso falar por ele. Que, pô, a galera do Insider, o pessoal faixa preta e tudo, todo mundo sabe que o Natan é foda, entendeu? O Natan é o cara, assim. Pô, a gente falou em tráfego de lançamento de 7 dígitos, todo mundo sabe. Então, muitas pessoas aí talvez não saibam, mas essa é a realidade, entendeu? E o fato de eu ter tido a oportunidade de aprender lá atrás com o Natan, né? Eu me sentia, porra, eu tô falando com o Sobral aqui, fazendo mentoria, né, com um cara do nível desse patamar e pagando o preço de uma que cabe no meu bolso para ter uma mentoria individual, né? E aí depois, a partir daí, todo o produto que ele teve, eu fui entrando também e estamos aí até hoje. Show. É bom assim explicar para a galera que o que eu fiz, né? A consultoria individual ela ainda existe, só que como o André falou, o preço ele aumenta porque é natural, é a demanda e eu realmente não tenho tanto tempo para isso, por isso que eu dei preferência assim os produtos em grupo. Inclusive o André está na mentoria Natan Madeira, que é a mentoria de 6 meses, e até na mentoria de 6 meses eu sinto que às vezes ali o preço pode as pessoas ainda não quererem dar aquele passo, e é aí que entra o Implementation M7, que é um passo anterior. E é um passo anterior que ele cumpre tanto o papel quanto a consultoria individual. Porque, por mais que ela seja em grupo, e vocês possam pensar assim, é em grupo, eu não vou ter o atendimento. Não é assim. É em grupo, mas o atendimento ele é personalizado. Então, você vai ter uma consultoria individual, só que ao invés de ser uma consultoria individual que você vai estar ali e ninguém vai ficar sabendo, o grupo vai ficar sabendo. E tem uma grande vantagem nisso. Porque quando alguém do grupo faz uma pergunta e eu respondo, tem gente no grupo que nem sabia que aquela pergunta era possível, porque ainda não está naquele momento. Então, é uma força do grupo muito grande. Então, por mais que o André esteja falando aqui da consultoria individual, é praticamente a mesma coisa, porque eu vou olhar a campanha igual eu olho na consultoria individual, eu vou dar informações igual eu dou na consultoria individual, a única diferença é que ela é em grupo, e por ela ser em grupo, o preço consegue ser menor do que uma consultoria individual. Para vocês terem uma noção, hoje a consultoria individual ela custa R$ 5.000 a hora. Então, é uma grande diferença entre você pagar R$ 5.000 por uma hora e pagar R$ 2.000 por 2 meses, né? Por várias horas, por mais que seja em grupo. Então, é uma diferença Sim. grande, mas que o objetivo você vai conseguir alcançar muito semelhante, porque no final é um atendimento individualizado, né? Então, o André, que está, Sim. por exemplo, na mentoria em grupo, ele passou por isso, pela individual e pela em grupo. Fala um pouco da mentoria em grupo, o que você acha de ser em grupo, se é melhor ou pior? Sim. Isso que eu ia falar, não é para pô, vender o curso não, mas cara, sinceramente é melhor, porque às vezes a mentoria individual, você vai, pô, tem umas dúvidas pontuais aqui. Tá, você matou rapidão ali suas dúvidas, e aí você não expande para outras ideias, para outras coisas que ali você nem imaginava, né? Então quando você tá, às vezes, várias vezes aconteceu de estar na mentoria lá e falar, não, aqui tá tranquilo, meu tráfego tá sob controle. Não tem nada para fazer aqui, não tenho dúvida nenhuma, né? Eu nem faria se fosse para fazer uma mentoria individual. Aí tô lá e tal, o cara, porra, caraca, o cara tá fazendo desse jeito, mas como assim e tal? Aí dá uma puta ideia que aí no outro dia você já bota para rodar e você abre a cabeça, entendeu? O tempo inteiro, assim. Então é bem melhor. E ao mesmo tempo você consegue tirar sua dúvida individual. Então aquilo que era pontual, que você às vezes não precisava de uma hora inteira de consultoria, você fala, pô, posso falar aqui rapidão? Abre o microfone, pô, então, tô com essa dúvida aqui. Pá, resolveu. Então você fica com o upside das duas coisas, entendeu? Então faz muito sentido. Para mim é o modelo que tem, é o melhor modelo que tem, né? Inclusive esse modelo de mentoria,
ele faz muito mais sentido do que o modelo simplesmente do curso online, que as aulas ficam gravadas ali, né? Justamente por causa disso, que você consegue interagir, você consegue trocar com as outras pessoas, você faz um networking legal também, que tá lá no grupo, o pessoal manda alguma ideia, pô, cara, tô precisando de alguém para fazer tal coisa, pô, tô pensando nesse tipo de ferramenta aqui, o que que vocês acham e tal. Fiquei sabendo de uma porrada de ferramentas que eu nem sabia que existia, uma porrada de coisas que eu podia fazer durante o lançamento, que nem, às vezes nem é exatamente tráfego, né, mas que estão envolvidos no lançamento ali e que é muito legal, assim, é uma troca constante. É uma, cara, não dá nem para medir assim como que era antes e depois, porque você começa a enxergar de uma outra forma. Você tem tantos inputs de tanta gente, porra, que tá ali no campo de batalha todo dia ali com a galera, que é bem legal. É muito mais dinâmico. Por exemplo, né, eu fui 2 anos do Insider, e para mim é muito mais dinâmico esse modelo em que você está ali trocando com a galera, você está no grupo e a galera está alinhado com você na mesma pegada, entendeu? Para mim, eu diria que foi cara, eu já fiz uma porrada de curso em mentoria de marketing digital, né? Para mim, a mentoria do Natan, até hoje, é o que mais agregou valor. Né? Não é porque eu Não tô é aqui porque na você tá live, aqui, não. não fala. Não é porque eu tô aqui, não, na minha visão, foi, tá? Nossa, que Eu acho top. que foi o que mais trouxe de crescimento disruptivo, assim, né? Show. Pro, O pro meu Diegão negócio. botou ali, o Diego é meu brother lá do Grupo Primo, ele botou, ó, a dúvida do seu colega às vezes é algo que no seu negócio ainda não percebeu, e é a virada de chave para escalar. E isso é verdade, porque é isso que eu falo do grupo. Às vezes, como o André falou ali, tem ferramentas que às vezes é uma pessoa do grupo, e o grupo, gente, não sou eu. Eu sou ali o mentor, posso ser ali o líder, mas o grupo ele se alimenta. Porque daqui a pouco vem alguém que está usando uma estratégia. Eu lembro muito de uma estratégia, todo mundo ficou de boca caída lá do Pablo, que era os áudios individualizados no lançamento, né? O áudio com nome. Porque são coisas que as pessoas elas estão no dia a dia. Então, eu também penso assim, tá, André? Eu penso que é muito melhor a consultoria não, a mentoria em grupo do que a consultoria. E o Implementation M7, pessoal, sim, ele tem a parte do curso gravado, por quê? Porque senão a gente ia ter que ficar muitas horas ao vivo e vocês podem consumir ali um conteúdo mais ali condensado, mas o momento que eu digo, tanto que eu divido em 3 partes. Lembra? Eu divido. A primeira parte de conteúdo é teórico, porque tem conteúdo que eu tenho que dar, por exemplo, distribuição de conteúdo. Se eu for explicar os 5 níveis de consciência do Eduardo Schwartz, vocês não vão conseguir, do Eugene Schwartz, vocês não vão conseguir, de repente, pegar só no conteúdo gravado, vocês vão ter dúvida. E aí entra o quê? Começa a mentoria. Que a mentoria é quando eu começo a responder as dúvidas individualizadas. E é isso que dá esse conhecimento tão acelerado. Então eu separo em uma parte teórica, que eu vou explicar, uma parte de dúvidas, que é a mentoria sobre o tema, e a outra, mentoria geral. Então vocês têm 2/3 do encontro de mentoria e uma parte teórica. Então o Implementation M7 ele foi construído para ser, sim, um formato que ninguém saia com dúvida e que você aprenda tanto com a sua dúvida quanto a dos outros. Então é bem legal ouvir o André falar isso, porque é o que eu pensei. A mentoria hoje, de 6 meses, ela é uma mentoria que ela não tem conteúdo, ela é 100% perguntas e respostas. Só que aí você tem que ter uma base. Porque sem uma base, você iria estar lá perguntando coisas que não iria estar ajudando muito. Só para resumir, ali a Júlia perguntou a estratégia do áudio. Então, Júlia, um dos mentorados, o Pablo, nem sei se o Pablo está aqui, ele criou uma estratégia que o expert gravou o nome de cada pessoa, nomes comuns, tipo Maria, João, André, Júlia. E aí ele pegava, identificava o nome da pessoa e mandava um áudio personalizado no WhatsApp. E aí falava assim, e aí, Júlia, tudo bem? Hoje tem aula tal. Então ele conseguiu fazer um programa que rodava isso e sensacional, assim. Ele até se disponibilizou lá para ajudar a galera a montar, mas isso é a força do grupo. Porque quando você está no Ele grupo, só gravava o começo, né? só E aí gravava o o começo. resto, o negócio juntava e fazia os áudios e disparava tudo automatizado. Isso aí. E isso é o quê? Eu poderia bolar isso? Cara, provavelmente não, porque
é um tipo de coisa que ele está identificando o público dele, ele está fazendo, só que como ele está lá com a gente, eles querem, e isso é o legal, tá? Eles querem contribuir, entendeu? Então, essa contribuição do grupo, ela acontece por causa dessa, todo mundo jogando no mesmo lado, todo mundo querendo a mesma coisa, ninguém ali se enxerga como concorrente, por mais que sejam, tem gente às vezes que é do mesmo nicho, então é bem legal. E aí, André, conta um pouquinho agora, você já vendeu bem aí, ó, tá vendo? O Fabrício já comprou, você já converteu o Fabrício, muito bem, já tem uma venda aí na sua conta, e Boa. conta um pouquinho do resultado, você contou ali por alto, mas do resultado antes e depois, e assim, o que mais te impressionou nos resultados depois que. Vamos pegar, não precisa pegar programa, vamos pegar depois que tu me conheceu e que eu comecei a te ajudar. Uhum. Cara, para mim, teve um caso que foi muito marcante, assim, que é a gente lá dentro do Insider, né, eu e minha esposa, a gente chegou uma hora que, pô, tinha um lançador lá, que ele é faixa preta e tal, e já tinha feito no ano anterior mais de 20 milhões de faturamento com os lançamentos dele. A gente tava com os lançamentos legais e tal, mas, pô, vamos fazer uma parceria, que eu acho que vai ser legal, né, vamos ver no que dá essa parceria com o cara, né. E aí o cara tinha lá os gestores de tráfego dele e tal. E aí eu falei, beleza, vou delegar, vou deixar na mão dos caras, né? O cara, né, se é para fazer o negócio, então faz, né? Então eu vou confiar, senão fica um monte de gente dando pitaco no negócio, e aí eu não dá para saber se a estratégia tá boa ou não. E aí, cara, começou a captação dos caras e o custo por lead tava o triplo do que eu tava acostumado a pagar. O triplo. Eu falei, porra, aí não dá, né? Aí tem alguma coisa errada. Aí eu chamei, pô, não, mas beleza, queria confiar, mas talvez eu tenha que puxar de volta a parte só do tráfego, né? E aí fui ver as campanhas dos caras, tava completamente diferente do que você fala né, no seu método, né? Eu falei, cara, esquece isso, tá tudo errado, né? Já sei que isso aí não dá certo, já aprendi, então deixa que eu vou fazer. Eu peguei, fiz toda a estrutura, né? Voltei tudo, falei, ó, vamos pegar, dar um passo atrás, pausou as campanhas de escala, voltou pro teste tudo, subi tudo no teste e depois a gente rodou para a escala de novo e voltou pro preço que eu estava pagando sempre. É isso. É Então, isso. cara, é isso. Você pega, você sai fazendo, porque era como eu pensava antes, né? Cara, vou tacar tudo lá, vamos fazer assim, fazer mais ou menos ali da minha cabeça, eu acho que é assim, né? Acho que faz sentido e tal, mais ou menos, e boa, né? Só que quando você tem um método e você aprende a pensar, pô, mas será que faz sentido mesmo? Será que se eu fizer desse jeito não é melhor, né? Você estrutura de uma forma lógica o negócio e que é testada e validada em lançamentos grandes e tudo, você não fica na dúvida, entendeu? Você se depara com uma situação dessa, você já sabe, cara, não é assim que faz, entendeu? Desse jeito não vai. E aí você bota no método, o negócio volta. Então é E, muito bom você ter essa segurança, essa tranquilidade que, porra, eu sei o caminho, entendeu? Aqui. Eu não e tenho, tem aí, variáveis que eu não tenho controle, CPM, não sei o que, pode ter momentos que pode explodir e tudo, tem variáveis que não tenho controle. Mas o que eu tenho controle, eu sei que tá bala. top. E nesse caso aí, nesse caso que aconteceu, as campanhas dele estavam mais complexas do que a do método ou tava mesmo, era bagunçado tudo? Cara, tinha muito mais conjunto de anúncios, muito mais, Muito mais trabalho. Eles tiveram muito mais trabalho do que quando você muito voltou. mais trabalho, É isso. tinha, porra, uma porrada de criativo, assim. Tinha, sei lá, umas 10 vezes mais criativo do que eu estava acostumado a fazer. Tipo, o caminho dos caras era esse, soca criativo e seja o que Deus quiser. Faziam É, lá a estrutura, não é seja o que Deus quiser. Os caras tinham o método deles lá, eles mas não era tinham a tão bom, fórmula, entendeu? Não eles era um faziam, método tão mas bom. é isso que eu falo, gente. Porque assim, eu não vou prometer que vocês vão achar no método umas coisas ali mirabolantes, porque o mirabolante não é o que funciona. O que funciona é o simples e o básico bem feito, mas muito bem feito. Esse é o grande lance. Geralmente, eu vejo gente. O Felipe também deu essa. O Felipe, na última, ele deu esse depoimento que ele, tipo assim, ele aprendeu que ele tinha que jogar um monte de conjunto e quanto mais melhor, e aí o cara sai duplicando campanha. E no final, se você volta para o método, e várias vezes, o André já deve ter visto isso lá no grupo, depoimento de assim, eu fui tentar inventar, isso no grupo de mentoria, quem sabe o método. Fui tentar inventar, estava dando errado, aí eu voltei para o método e deu certo.
porque é um método validado. É um método validado. É isso que o André tá falando aqui. E, pô, bem bacana mesmo, André. Bem bacana mesmo essa ter te chamado mais atenção porque foi uma coisa prática, né? Você conseguiu Foi uma retornar coisa o lançamento prática, para um caminho ruim, né? com uma agência de lançamento que fatura, né, que faz lançamentos grandes, fatura alto, e que na verdade, comprovou para mim que realmente o caminho que eu tava, o caminho que eu aprendi com você é mais do que validado. Inclusive o feedback dos caras foi, porra, que legal Aprenderam, esse né? menino. E aí eles até aportaram, porque o combinado é meio a meio de investimento, né? Aham. Eles aportaram mais. Falaram, cara, ó, por conta desse. Porque tinha passado alguns dias, né, ali captando o triplo do preço. Ele falou, cara, essa diferença aqui eu vou aportar mais Ah, de legal, investimento no lançamento, porque legal. nossa captação de fato estava pior do que essa, entendeu? Então, assim, não foi um negócio que não ficou dúvida para ninguém, entendeu? Nossa, muito bom. E aí, André, para a gente finalizar aqui para eu te liberar também, para quem está em dúvida, fala agora para quem está em dúvida, principalmente em dúvida ali se vale a pena ou não o investimento, o que você falaria aí para vender mais um? Você já vendeu para um aí, Fabrício já comprou com essas palavras, mas Já. fala aí para vender para mais um quem está em Cara, assim, a única dúvida que o cara pode ter é o seguinte: você quer trabalhar com lançamento ou não? Se for trabalhar com outra coisa, com um negócio local, sei lá, aí você, beleza, vai procurar outra mentoria. Cara, se você quer trabalhar com lançamento, não tem que ter dúvida. É assim, pensa no. Pô, você vai pagar, é 1.997, né? O ticket. 1997. Isso. Cara, se eu for pensar o quanto em vários lançamentos, né, do que eu já fiz até hoje, todos que eu vou fazer daqui para frente, porra, não faz sentido, entendeu? Eu parar para ter dúvida, será que vale a pena ou não, né? Tô pegando, absorvendo um conteúdo, um conhecimento de um cara que, pô, é conhecido por todos os faixa preta, né? Como o cara, um dos caras mais foda de tráfego que tem, com método validado em uma porrada de lançamentos, que tá todo mundo falando aqui que é validado, que é bom, que funciona, que dá certo, né? Não pagou ninguém para estar aqui, não. Muito pelo contrário. Vocês que me pagam. Exatamente. Então não tem que ter dúvida, cara. E isso assim, aqui a gente colocou bastante ênfase nessa questão, né? O benefício associado à aplicação direta do método aqui, né? Que é o que a gente consegue medir, né? Mas se eu for pensar, cara, fora isso, todas as trocas, as interações que a gente teve no grupo, todos os conhecimentos, né? De todas as coisas aí que eu recebi de inputs do pessoal, aí, enfim, aí não tem nem como mensurar isso. Então, cara, eu acho que quem está na dúvida até agora, assim, é porque talvez não seja para ir para frente para esse negócio, porque às vezes você tem que investir, entendeu? Você tem que investir e pagar para ver, entendeu? E tem um monte de gente aqui falando que esse é o caminho, entendeu? Agora, se o cara. Porque tem gente que é muito conservadora, né? Ah, mas eu não sei, mas será? Mas eu vou ver, mas não sei o quê. Aí, cara, talvez o marketing digital não seja seu negócio, entendeu? Porque falando para você, invista desse passo aí que vai fazer uma puta diferença no seu negócio, toda a sua trajetória aí daqui para frente. Show de bola. Cara, brigadão aí, André, pelo seu tempo. Sei que tá corrido aí. Agradeço demais e, assim, fico muito feliz de ouvir porque é engraçado, pessoal, que eu conheço o André há bastante tempo. Viu ali que ele contou de 2020, a gente tá em 2020. Só que ele contou aqui hoje histórias que eu não sabia. Que a gente. Isso é muito legal esse momento, porque várias histórias que eu não sabia vêm à tona, então fiquei muito feliz de saber que tudo está acontecendo tão certo assim e dando certo com o método, que cada vez que alguém fala para mim que deu certo é maior a certeza de que está super validado, assim, porque nunca veio, e isso eu falo, nunca veio ninguém para mim e falou, ah, cara, deu errado. Porque se a pessoa fala que deu errado é porque ela não aplicou direito. Porque quando aplica direito, sempre dá certo. Então, valeu demais aí, André. Grande abraço, cara. Valeu, valeu, abração. Até Valeu. mais. Tchau, tchau. Vou chamar aqui, antes de chamar, pessoal, só para quem teve uma novidade aí, o time aqui decidiu, a gente vai botar aí o boleto parcelado. Então, quem não estava conseguindo comprar por causa do valor e tudo mais, tem o boleto parcelado
e lá na página de vendas, vai ver a mensagem lá no WhatsApp, ou então entra na própria página de vendas que tem no link da bio, você vai ver lá essa opção, tá? Então, é mais uma forma aí de ajudar vocês a participarem. Eu vou chamar agora aqui o Jeffo, ele já vai entrar aí. E aí, doutor? Buenos dias, senhor. Tudo bem? Tudo bem e você? Tudo ótimo, cara. Obrigado aí, muito obrigado por vir aqui participar. Eu sei que é Valeu, difícil, valeu. né? Então, Aham. primeiro começa aí contando para a galera um pouco de você aí, dos seus resultados e tal, sua Pô, história. valeu, prazer estar aqui também, né? E ver tanto. Eu sei, eu já vi ali o André estava aqui, daqui a pouco acho que o Gabriel vai estar também, né? Só a galera aí. Que nem Sim. você falou da força do grupo, né? Realmente eu acredito muito nisso também. É legal ver a galera aqui. Então, eu sempre trabalhei com publicidade, eu tinha a minha agência, né? Tenho ainda até hoje, mas antes ela era uma agência mais focada em design, mais focada em criação de site, assim, atender clientes de negócios locais, assim, com... A gente até fazia um pouco de digital, assim, mas era aquela coisa, assim, mais tímida, digamos assim, né? E eu sempre quis ir para o digital, sempre acreditei muito, assim, na força do digital. E aí, aos pouquinhos, eu fui indo para esse lado, né, do digital, da fórmula, né, virei aluno do Érico, e aí fui migrando. E então, assim, foi um processo que foi, assim, ao longo de vários anos, né, sendo construído, assim. Então, eu sempre tive muita curiosidade, sempre fui um cara, assim, muito curioso, eu sempre quis estar antenado com tudo que está acontecendo, assim, no mercado. E aí, quando eu vi esse negócio de lançamento, eu comecei a olhar para isso e também a consumir todo tipo de conteúdo relacionado a isso, né? Mas lá atrás eu comecei focado assim em agência de publicidade, assim, criação de site principalmente. Show, show. E em relação assim ao tráfego, né? Você foi fazendo essa caminhada. Eu sei que tu tem a agência, então Aham. você você faz tráfego, só que é tráfego para os seus sócios, né? É para os sócios da Aham. agência. Então, explica um pouquinho aí de como funciona isso de fazer tráfego e Uhum. dos resultados, assim, o que você estava Aham. tendo de resultado, se o resultado melhorou depois que você não depois que você me conheceu, que você me conheceu já lá no começo, De depois que você começou 2019, a né? consumir, né? Consumir ali Aham. a mentoria. Isso, então eu tenho hoje 6 projetos no total. Em todos eles eu sou sócio, né? Eu tenho agência ainda até hoje, só que hoje a agência sou eu, a minha esposa, a Mônica, a Cláudia e o Anderson. Então nós somos os 4. Então nós somos uma agência de lançamento. Só que aí a gente também é sócio de todos os projetos que a gente lança. Então, assim, quando eu olho para o tráfego, eu não olho para um tráfego de uma maneira assim de cumprir tabela. E isso que até queria falar, né? Que eu estava acompanhando ali o André falando e eu ficava pensando, nossa, acho que vai ser legal eu falar isso, 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 porque no meu caso é um pouco diferente de alguns colegas do grupo, porque a empresa também é minha, né? Então, quando Sim. eu olho para o tráfego, é que sou eu responsável por essa parte ali na agência. Então, quando eu olho para o tráfego, eu não olho somente em trazer o custo do lead mais barato, mas e sim de uma maneira de trazer mais inteligência para os nossos negócios e mais dinheiro, mais resultado para os nossos negócios, né? E isso é uma coisa para mim, assim, né? Até acho que tô até avançando algumas perguntas que você faria talvez Pode, lá na frente. pode falar. Para mim, isso que é a grande diferença, assim, de estar no teu grupo, assim, sabe? Porque você traz muito isso, assim, particularmente você traz muito isso para a gente olhar para o tráfego como um negócio, né? E não assim, beleza, fiz esse lançamento aqui, deu bom, agora, tipo, destrói tudo isso que você fez, né? E no próximo faz tudo do zero, sem coletar nenhuma inteligência nem nada, né? Você traz muito isso, assim, cara, vocês têm que entender que isso daqui é um negócio, vocês têm que olhar isso aqui no longo prazo. Então, tudo bem, às vezes você está desesperado que o teu lead subiu, mas às vezes vale a pena pagar um pouco mais no lead que vai comprar. O que importa no fim das contas é a empresa tendo lucro, né? E não só você fazendo lá um relatório de um custo de um lead barato, né?
Então, para mim, é isso. Essa que é a grande diferença, assim, da tua mentoria, de estar contigo, é esse olhar, assim, que fecha demais comigo e com todos os nossos sócios, assim, que a gente olha para os nossos negócios, assim, como que a gente consegue ter cada vez mais inteligência, porque a gente entende que é essa inteligência que vai fazer com que a gente continue fazendo os negócios crescerem, né? Senão a gente vê muito, assim, muitas empresas, assim, que estão no nosso ramo de lançamento, que têm bons lançamentos e, de repente, começa a não ter tão bons lançamentos e não sabe nem aonde está o furo, né? Então, eu sempre procuro olhar para o tráfego e para tudo relacionado às nossas empresas dessa maneira, assim, como que eu consigo ter mais inteligência, né? A cada lançamento é como se eu comprasse mais inteligência para o nosso negócio, e não somente lead, né? Então, para mim, isso faz toda a diferença. Muito bom. E aí, vamos falar agora do tráfego em si. Uhum. Como que estava o seu tráfego antes, e aí em relação à estrutura, a resultado, a clareza, e o que aconteceu depois que você começou a aplicar o método M7? Para mim, antes, é como se eu tivesse assim num oceano boiando e eu ia aonde a onda me levava, né? Então, o custo do lead tá 3,50. Tá 3,50, não é porque eu fiz alguma coisa para tá 3,50. O lead tá R$ 8. Tá R$ 8. Então, é aquela boia no meio do oceano flutuando para onde toda aquela plataforma que você tá dentro tá te levando, né? Então, eu encarava o tráfego muito dessa maneira, assim, eu ficava pensando, cara, não é possível, tem que ter alguma competência em mim que faça eu mudar o jogo. Não é possível, assim, ficar tão omisso, assim, dessa responsabilidade. O que que eu posso fazer para poder, pelo menos, se não der certo, mas pelo menos eu tentar. Então, essa clareza, assim, o que que eu posso fazer? Que eu só fui ter, assim, depois que eu entrei na tua mentoria, assim, né? E tinha muita coisa que antes eu até imaginava, assim, não, é tal coisa, porque, né, a gente vai entendendo a lógica da plataforma, quanto mais você opera dentro dela, você vai entendendo a lógica. Mas muita coisa era palpite, assim, cara, me parece que tal coisa. E aí, quando você está dentro de um grupo, você vê ali, você hackeia a inteligência de todo mundo, né? Então, qual é a minha experiência? Eu devo ter investido aí, sei lá, perto de uns 2 milhões até hoje. Beleza, mas e a tua inteligência? Mais quantos milhões, né? E a do Pablo, e a do Gabriel, e a do Daniel, e a do André. Então, toda essa inteligência, né, para mim veio de graça, né? E a minha para vocês também, né? Então, a diferença depois, então, é essa. Eu começo a não ficar mais, assim, tão à mercê do que a plataforma me diz, para onde ela me leva, e eu começo a ter clareza do que eu posso fazer, né? Não é assim, nada é certo, né? Tipo, não, cara, eu consigo lead a R$ 1. Isso daí é bobeira, né? Esses mitos, inclusive, que a gente ouve muito falar por aí, assim, né? Do tráfego também, tipo, é legal estar no grupo também por causa disso, porque quando eu não tava, eu ouvia muito essas coisas assim de não, tem que fazer tal coisa, porque fulano, sei lá quem falou tal coisa, e aí, tipo, aquela coisa meio mirabolante, assim, sabe? Então, a diferença é essa, assim, ter mais gente validando o que realmente funciona, assim, né? E então, assim, depois, né, o que de fato eu comecei a colher de resultado? Praticamente todos os lançamentos, assim, eu consegui baixar o custo do lead, seguindo exatamente o teu método, assim. Então, assim, essa questão do lead foi uma coisa que foi um ganho absurdo. Inclusive, no último lançamento que eu fiz agora, faz uns 20 dias, mais ou menos, ele é um produto até, né, você sabe lá, um produto que é um produto mais nichado, né, é para um sub-nicho que já é nichado, então eu já estava esperando que o lead ficasse mais caro, eu já tive experiência em outros lançamentos dele ser um lead mais caro do que a gente estava acostumado a pagar, mas então eu estava pagando R$ 8 no lead, e aí eu fui seguindo o teu método, né, e uma coisa que eu me lembrei muito e que eu trouxe, assim, inclusive nas nossas reuniões, durante o lançamento, né, eu falei assim, galera, o Natan sempre fala assim que você tem que continuar aplicando o método de testes até o último dia da captação, né? O teu lead, que nem eu, estava pagando R$ 8.
E aí, aplicando o teu método lá, eu descobri um criativo bom na campanha de teste, joguei ela para a campanha de escala e já baixou para R$ 4 no outro dia, assim. Então, já baixou pela metade o custo do lead. E aí eu já tava, nossa, muito feliz, assim, tipo, cara, Vou fechou, parar de agora testar porque resolvi minha é. vida. E tu sabe que por 1, 2 dias eu até fiquei, assim, porque eu ainda tava, tipo, sabe, tipo, me recuperando da surra que eu tava levando lá dos R$ 8, né? Aí eu falei com a galera assim, não, cara, vamos continuar, vamos olhar esse criativo aqui e vamos tentar fazer ele um pouquinho melhor, esse que tá dando bom e tal. E aí não deu outra, assim, até o último dia da captação eu tava em 3,50, 3,40. Então, tipo, ainda consegui baixar mais um pouquinho ali, sabe? E e outra coisa que eu lembrei agora enquanto estava falando, né, que você sempre fala para nós assim, eu quero que vocês achem um criativo que vai baixar o teu custo pela metade e não que vai baixar 10 centavos, 20 centavos, que você troca lá a cor da headline ou alguma coisa assim, né? E para mim isso realmente aconteceu agora, já tinha acontecido antes, né, mas aconteceu agora de novo. Ah, e foi exatamente isso que aconteceu. Então, de R$ 8 que eu estava pagando para 4. Então, assim, o resultado lá na frente, cara, é meio imensurável, assim, né? Esse resultado. E outro resultado muito Só uma expressivo. coisa, já, só uma Ah, coisa. Nesse aham, lançamento, é porque tem uma outra coisa que eu falo que o pessoal não acredita, que eu falo assim, gente, quando vocês seguem o método, dá pena de desligar a captação, porque você está pagando o lead mais barato no dia que vai aham. desligar a captação. Aconteceu isso É. contigo? Sim, sim, claro. Aconteceu muito. Eu até fiquei tentado a pedir mais verbas e falar com os sócios, vamos investir mais e tal. Mas daí acabamos que É, era porque no aí a data de lançamento. lançamento não tem o que fazer, né? Não tinha que fazer. Daí talvez eu ia ter que investir mais verba ali em 1 ou 2 dias só, e aí ia acabar que ia também não sendo bem ali o que a gente queria no momento, né? Show. E então, assim, essa inteligência foi uma coisa que, para mim, assim, agora eu sinto que o poder tá na minha mão também. É lógico que a gente está lidando com uma plataforma que tem muita gente anunciando, que você depende da reação do público aos teus criativos e tal. Então, você é a pessoa que está operando, sei lá, talvez imaginei aqui agora como se você fosse um técnico de um time, né? E o Aí. resultado ele vai depender do jogo todo, né? Dos adversários, dos teus ali jogadores, né? O desempenho deles. Então, mas você tendo estratégia, né? Sabendo como lidar com as ferramentas que você tem na tua mão, com certeza. Então é essa sensação que eu tenho hoje, assim, né? Eu me sinto muito mais empoderado a pelo menos saber o que buscar para poder reverter alguma situação que não está boa. E a situação que está boa, ela nunca vai estar boa o suficiente, né? Porque a gente vai estar sempre continuando ali nessa busca de sempre melhorar a campanha, né? E Nossa, o muito bom. resultado principal, eu até olhei assim alguns dados antes de entrar aqui na live contigo, é aquele do nosso produto perpétuo, né? Que esse sim eu me lembro muito bem, assim, que foi durante uma mentoria que eu falei contigo e tal sobre o produto ali, né? Tirei uma dúvida contigo e aí você falou para mim, cara, eu acho que você tinha que fazer uma campanha assim, assim, assim lá no Google, né? Daí eu falei, putz, eu acho que faz sentido mesmo. E aí fiquei tão empolgado ali que assim que eu terminei de resolver essa minha dúvida contigo, já outro colega começou a falar e eu já comecei a fazer a campanha ali no meio da mentoria, né? Até o fim da mentoria, a campanha já estava até rodando e tal. E hoje, eu olhei hoje, de um ano para cá, ela, como é um produto perpétuo, né? Então eu consigo saber o que dá mais resultado, o que dá menos resultado. E eu olhei, essa foi a campanha que é a terceira que traz mais venda para nós. Então, é assim, resultado para nós, assim, absurdo, absurdo demais, assim, muitas, muitas vendas. Então, durante uma mentoria ali, sabe? Que você deu a sacada ali e tal, e fez sentido para mim, e eu apliquei, depois até fui melhorando em outras mentorias, eu trouxe novas dúvidas que foram surgindo a partir do campo de batalha executado, né? Então foi ainda aprimorando e tal e tudo mais.
Então, assim, se for pensar em resultado financeiro, essa foi a maior de todas, assim, né? Um resultado calculado aí, eu calculei meio por cima, assim, é provável que seja mais, mas é um resultado calculado aproximado de quase R$ 700 mil em um ano, essa campanha. Olha isso, é isso que eu falo. Só que aí tem uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui. Vocês viram, prestaram atenção que ele falou no seguinte: ele recebeu o insight, recebeu ali a ideia, o caminho, e ele executou. Então, se você executar, vai dar resultado. Agora, o que não dá é para você achar igual acontece. Várias vezes eu falava, ó, faz isso. Aí a pessoa não fazia e depois vinha chorar que não tava dando certo. Você tem que fazer. Você tem que fazer. Então, é o poder da ação. É a mesma coisa aqui. Você está ouvindo essa live, quem está aí desde o início está vendo essas provas. Aí você tem que ir lá e comprar, porque é assim que funciona. Se você não comprar, depois não adianta falar que não tá boa a vida, que não tá conseguindo resolver, que o lançamento tá dando errado, que foi demitido pelo seu gestor de lançamentos. É isso. Então a gente tem que agir. E o momento para agir é agora. Amanhã encerra o carro. Amanhã não, quinta-feira encerra o carrinho. Depois de quinta-feira não tem choro. E aí não adianta reclamar que não vai, porque não vai resolver. Então você tem que agir. E é legal porque, assim, eu brinco que o Jeff é o meu mentorado mais aplicado. Porque eu não lembro de nenhuma vez que eu falei para ele, cara, faz alguma coisa e ele não fez. E claro que teve vezes de falar, cara, fala alguma coisa, pode não ter dado certo, porque isso é outra coisa. Isso daí é. Ele viu e no negócio dele não funcionou, porque cada negócio é individualizado. Então ele tem um nicho, um dos experts dele é um nicho extremamente específico. Então, às vezes uma coisa que funciona para o nicho amplo não funciona para o específico. Mas o que eu tenho certeza é que assim, hoje ele sabe pensar e agir. Porque ele entende o que ele tem que fazer independente do cenário. Deu um cenário de lead caro? Vamos lá identificar o que é o lead caro. Ah, é por causa disso, disso, disso. Então, temos que melhorar o CTR, porque o anúncio não está bom. Ele vai lá e vai produzir um outro anúncio tentando uma coisa diferente. Então, é muito legal porque isso é pensamento estratégico. Se ele for só copia e cola, ia chegar o momento da dificuldade, ele iria, opa, e agora? O que eu faço? Ele ia congelar. Que era o que aconteceu com ele antes. Que ele falou aqui que ele falava assim, era conformado, né, Jeff? Era tipo, cara, tá, é isso e é Sim, isso. Ah, o preço é é, isso, então o preço é isso. é, Não o sabia o que fazer. nicho, botava a culpa no nicho, na concorrência, várias coisas assim, né? Falta de clareza, né? E até enquanto você foi falando, assim, né, da execução e tudo mais, me caiu até uma outra ficha aqui que eu trouxe para você. Falei, cara, aquela campanha que você falou para eu fazer lá um ano atrás, e eu trouxe agora que ela é a terceira, né, maior fonte de resultado para nós. Até eu falar isso, eu saber isso, veio dentro da mentoria, né? Porque eu aprendi contigo lá como traquear as vendas, né? Então, antes, inclusive, a gente já teve resultado assim, lá no início e tal, mas eu ficava naquela, beleza, estamos tendo resultado e tal e tudo mais, mas ainda assim eu estava um pouco naquele oceano aonde a plataforma ia me levando, porque eu não sabia exatamente de onde estava vindo aquele resultado. Então, quando eu trago hoje para você aqui e falo, cara, nossa campanha no Facebook deu ROI de tanto, nossa campanha no Google deu ROI de tanto, o melhor criativo é tal, tananã, tananã. É justamente por causa da inteligência que eu falei lá no início, né, da nossa conversa aqui, que hoje eu consigo ter, né? E o nosso mercado é um mercado muito dinâmico, assim, eu diria até, para mim, assim, um argumento para a pessoa que está pensando em entrar ou não, talvez hoje ela pensa assim, não, beleza, isso tudo aí que o Jeff falou, cara, eu também domino, tudo certo. Ou a pessoa pensa, não, eu ainda tenho que. Eu vou começar eu mesmo aqui, vou assistir uns vídeos não sei aonde, né? Vou participar de umas lives aí, vou aprendendo. Mas, cara, o nosso mercado, eu acho que é um dos. Assim, não sei se tem um mercado assim que é tão dinâmico quanto o nosso, assim, de mudar tão rápido, sabe? Então, para quem está na dúvida se vale a pena ou não entrar numa mentoria como a tua, eu penso assim, é, olha para o mercado, sabe? Talvez você não está olhando bem assim para o mercado, porque, cara, uma coisa que a gente fazia lá atrás, no início, porque eu tô contigo aí já faz um tempo, né? Acho que desde da primeira turma, né? Já, acho que quase, eu não sei quando você começou, mas eu tô Acho desde o que vai começo. completar um ano. Vai completar um ano agora. É,
E então, assim, o que a gente fazia lá atrás, cara, meu Deus, é muito diferente já do que a gente vem fazendo hoje, né? E faz só um ano, né? Então, essa segurança também eu tenho quando eu penso assim na tua mentoria, em renovar, né? Como já renovei e vou continuar renovando, é justamente por causa disso. O nosso mercado, ele é um mercado que não perdoa você ficar usando estratégia que já está batida, né? A plataforma agora tem uma inteligência nova que você não sabe como operar direito e tal. Então, para mim é isso, assim, o principal motivo também de continuar numa mentoria, assim, justamente por causa do mercado ser muito versátil, sabe? Muito dinâmico. Cara, show de bola. Você já foi se antecipando, foi ótimo. Já deixei o recado aí pra galera que tá em dúvida de comprar. Cara, muito obrigado aí pela sua presença, tá? Não sei se você quer falar mais Imagina? alguma coisa. Tá tudo certo? Não, eu acho que é isso aí, né? É a questão de a gente sempre tem que fazer novas coisas para ter resultados diferentes, né? Aquela frase mais clichê do mundo lá que para ter resultados diferentes tem que fazer coisa diferente, né? Então, se a gente continuar fazendo o que está fazendo hoje, você vai continuar tendo o mesmo resultado ou pior, né? Porque o mercado muda muito. Então, se quiser ter mais resultado, tem que mudar a estratégia aí. Tem que fazer mais. Muito bom, cara. Muito obrigado aí pela presença, pela disponibilidade do tempo. E Valeu, foi um prazer. agradeço demais aí, cara. Grande abraço. Valeu, um abração. Deixa eu ver aqui. Ó, vou chamar agora aqui o Guilherme. Deixa eu ver se ele tá aí. O Gabriel também. Gabriel, tu tá aí? Se tu tiver aí, Gabriel, chama, pede para participar aí no botãozinho ali embaixo. E aí, Guilherme, tudo bom, meu camarada? Bem, Bem, tudo certinho. Cara, tu tava aí desde o início. Conta aí um pouquinho da galera aí. Quem é você? O que você faz? então, eu tava desde o início aí. Cara, eu tenho 25 anos, sou de Cascavel. Também sou engenheiro, formado em engenheiro civil. E eu conheci o tráfego pago através de anúncios em marketplace. Então, eu tinha um negócio familiar que a gente fazia anúncios em marketplace, fazia em Casas Bahias, B2W, Magazine Luiza e etc. E aí eu fui me aprofundando cada vez mais e entrando para essa área de Facebook Ads, Google Ads e etc. Então, foi basicamente mais ou menos assim que eu comecei com o tráfego pago em si. Show. E em relação à gestão de tráfego, assim, pensando antes, você acho que, pelo que eu lembro, você entrou pela turma do M7, né? Pela primeira turma do M7. Então, eu participei dos... Fazer ali comigo, aprender ali e depois, o que você tem para me dizer assim, para a galera entender bem? Cara, eu acho que o principal ponto, assim, é a estrutura que você passa na metodologia e também, cara, algo muito relevante que eu achei é o profissionalismo. Então, você pega um mercado, por exemplo, de gestores de tráfego, que é um mercado armador, assim, se você parar para analisar a fundo. Então, se você traz um profissionalismo, você já consegue se destacar muito da concorrência e, consequentemente, pega melhores clientes, consegue faturar mais, trabalhar melhor, enfim. E também a organização, cara. Se você faz algo desorganizado, você acaba se estressando, acaba não conseguindo entregar com excelência o serviço. Então, acho que isso é um ponto principal também, o cronograma de organização que você passou, de datas e etc. Isso é algo que eu acho muito relevante e algo também que impacta até no próprio expert, porque você pega ali e passa tudo, as solicitações que você tem para o lançamento, já consegue se organizar, já consegue fazer as gravações e etc. Então, esses são os principais pontos assim que eu vejo que o M7 auxiliou bastante na questão do crescimento na gestão de tráfego. Ah, show de bola. E falando em resultado mesmo, assim, o que você consegue ter? Aquele resultado que você fala assim, cara, esse foi o que mais me impressionou do que eu não fazia isso, comecei a fazer isso e foi assim, o que mais me impressionou. Fala aí pra gente. Cara, eu acredito que seja tipo a simplicidade das campanhas, assim, do setup de campanha. Eu acho que esse é um dos principais pontos. Porque antes, como o pessoal já falou aí, eu fazia muito campanhas, fazia meio que no feeling, assim, né? Não tinha uma metodologia pré-estabelecida.
Então, com a metodologia, eu acredito que você faz ali a campanha de escala e as campanhas de testes, fica muito mais organizado para você conseguir gerar resultado e pensar tudo que está acontecendo na captação. Então, você não fica dependendo de só ficar pausando anúncio e pausando campanha. Você sabe qual caminho seguir para captar leads. E também a questão de análise de dados, cara. Eu que venho da área de engenharia, tenho muito isso de ficar analisando dados, mas antes eu não tinha algo tão concreto quanto você passou que fazia na metodologia. Então, desde análise de UTMs e etc. E, consequentemente, isso aí traz muito resultado para o negócio, porque você não está só analisando o custo por lead ali das campanhas, você está analisando o retorno que aquela pessoa está dando para o seu negócio. Então, isso daí ajudou também a pegar outros clientes maiores, ser mais profissional. Eu acredito que seja isso, todo o resultado que gerou. Ah, show de bola. E pensando agora, acabou que eu não fiz essa pergunta, esqueci de fazer para o Jeff e para o André, mas eu quero fazer para você. O que te levou a me dar um voto de confiança quando você comprou o M7? Você lembra, assim, por que você falou assim, cara, tá bom, eu vou comprar? Você lembra o que foi para você me dar um voto de confiança? Cara, que tipo, eu já fiz, bem dizer, quase todos os cursos do mercado de tráfego pago, né? Aí, quando a gente fez a primeira live lá, eu olhei, nossa, o cara faz algumas coisas diferentes, eu não tinha visto isso. Tem uma metodologia, e também eu vi um lado muito profissional seu, assim, da questão de falar, de se comunicar, de apresentar as coisas. Então, isso foi crucial para fazer com que eu fale, eu vou comprar isso porque eu acho que é algo um pouco mais diferente do mercado, porque o mercado em si, ele ensina você a subir anúncios, mas não ensina você a analisar estrategicamente as campanhas, fazer um debriefing com dados realmente reais que geram resultado para o negócio. Então, isso você apresentou que iria falar na metodologia e você realmente falou. E isso que me fez dar um voto de confiança para fazer com que eu entrasse no curso da metodologia M7. Show de bola, show de bola. E agora, em relação assim a quem tá em dúvida, né? Pensando aí. E você também, eu não lembro, mas você já tinha funcionário antes de entrar? Não, não tinha ainda. Não. Conta aí, porque eu vi agora que tu tá com vagas abertas e tal. Conta Sim, a aí. gente tá... Eu ajudei nessa caminhada aí. É verdade. Então, eu já tenho uma agência full service para negócios locais. Aí agora eu entrei junto com o Kennedy para abrir uma agência especificamente em tráfego pago. Então a gente é especializado em tráfego pago. E agora a gente está contratando, até foi recomendação sua no grupo e etc., para contratar uma pessoa para a gente conseguir atuar de um lado mais estratégico, porque querendo ou não, quando você está no olho do furacão, entre aspas, ali, fica mais difícil de você ter uma visão estratégica de crescimento para o negócio, você foca muito no operacional. Então, você recomendou isso na mentoria também. E agora a gente está contratando uma pessoa para colocar e assumir esse cargo de subir as campanhas. E eu e o Kennedy, a gente fica focado mais na parte estratégica e comercial da empresa, porque a ideia nossa é dar escala para o negócio, né? Isso daí também auxiliou bastante, essa orientação do mentor aonde seguir. E querendo ou não, você já seguiu esse caminho. Então, fica muito mais fácil de você falar para nós assim, a gente ir se orientando, porque o resultado vem muito mais rápido. Então, o pessoal que está, por exemplo, fora da mentoria, eu acredito que está perdendo de crescer de uma maneira mais rápida, mais exponencial. Às vezes você fica travado em algo ali que você manda uma dúvida no grupo, já abre completamente a sua mente a qual caminho você deve seguir. E isso é algo que o grupo faz, os outros mentorados já falaram também, que é meio que eles se retroalimentam. Então você manda as coisas, vem coisas novas todo dia, e o tráfego está se atualizando e etc. Então é algo muito crucial você estar dentro de um grupo com pessoas que têm mais resultado que você, que investem mais que você e que estão ali para um ajudar o outro, um auxiliar o outro a qualquer problema que venha a surgir no tráfego pago. Então, isso eu acho muito importante também.
Ah, muito bom. Eu falei isso porque, assim, eu vi agora, você mandou lá a vaga, e isso também é outra coisa que acontece, pessoal. O Guilherme, por exemplo, ele divulgou a vaga dele lá no grupo, nas turmas anteriores. Por quê? Porque ele sabe que das turmas anteriores a pessoa já vai vir ali com uma formação, já vai vir com entendimento. É muito mais fácil a pessoa já vir e trabalhar da mesma forma que ele trabalha, Com porque certeza. é a aplicação do método, né, Guilherme? E é a Exato. mesma coisa, por exemplo, que o Marcelo falou. O Marcelo pega os funcionários novos deles e coloca no método. Por quê? Porque é mais fácil, é um tráfego mais simples, mais lógico, a estrutura ela é uma estrutura validada, então é muito melhor, e foi até o que eu sempre falo, assim, sempre quando alguém vem até mim e fala assim, ah, Natan, me dá uma indicação, difícil não, eu nunca indico quem não está comigo. Porque quem não está comigo não vai conseguir fazer o que eu gostaria que fosse feito se fosse um tráfego para mim. Então, quando eu também estou dando uma indicação, eu não sei se eu já cheguei a te indicar alguém, Guilherme, nessa jornada aí, se teve, se Não, já. não, ainda Então, não. quando eu indico, eu sempre indico alguém que está comigo para que isso fique claro que a pessoa vai ter ali um tráfego da forma que eu faria. Claro que tem as diferenças, né? Eu estou há muito mais tempo fazendo isso, mas eu tenho certeza que quem faz ali o método, quem aplica o método, gera resultado. Tanto que eu sei que o Guilherme está contratando porque ele já gerou resultado para poder contratar e escalar. E aí esse pode ser o primeiro, daqui a pouco vem mais um, e é assim. Então, se você não tem esse pensamento, porque eu digo que não tem problema nenhum você ser um gestor de tráfego que é funcionário, não tem problema nenhum. Mas mesmo que é funcionário, se você não gerar resultado, você vai ser cortado, você vai estar fora. Então, você precisa saber pensar estrategicamente para você fazer essa caminhada de ser funcionário, sim, mas ser um funcionário altamente remunerado. E se você é empreendedor, já tem aquela veia de empreendedor de querer ter um negócio, você também vai ter esse caminho. Porque esse caminho que o Guilherme está seguindo foi um caminho que foi uma sugestão da mentoria, que eu sempre puxo a orelha lá da galera que está. Por exemplo, o Jeff é um que eu puxo a orelha direto, que acabou de sair aqui. Porque ele tem resultado pra caramba e ele ainda está lá sozinho aplicando. Mas é aquilo, cada um sabe o seu momento. E o Guilherme entendeu esse momento agora de contratar. Muito bacana, cara. Muito bacana. É mesmo, hein? Não deixa abaixo, não. Oi? Você puxa a orelha mesmo dos mentorados lá, não deixa passar, não. É isso. Mas é pensando no melhor, sabe? É sempre pensando no melhor, porque às vezes eu vejo a pessoa que podia estar muito melhor, ela já está bem, isso. Ah, eu já fui mandando chorinho aí. Só que é aquilo da pessoa despertar. Então, o trabalho do mentor, ele é esse de despertar, de dar essa direção que sozinho a pessoa pode até achar, mas ela vai demorar muito mais. Então, imagina você andando num caminho que você vai fazendo várias curvas porque você não sabe o caminho e eu te dou um mapa que tem lá certinho por onde você vira, onde você vai para você chegar até lá ao pote de ouro. Então, esse é o trabalho do mentor. E é isso que eu tento passar para eles, tá? Outro ponto também, Nathan, por exemplo, eu faço algumas consultorias individuais, né? Antes o pessoal chegava com, sei lá, 5 campanhas, cada campanha com 20 conjuntos de anúncio, cada conjunto de anúncio com 20 criativos. E, pô, aí você tinha que. Dava todo um trabalhão para você analisar para conseguir gerar resultado para isso. Porque, querendo ou não, é o que a maioria das pessoas fazem no mercado, né? Eles fazem, jogam criativo, jogam conjunto de anúncio para ver o que o Facebook vai responder. E agora, já quando chega o pessoal, eu já estruturo de acordo com a metodologia, então fica muito mais fácil para gerar resultado e também para acompanhar as pessoas ali que estão fazendo as campanhas. Porque eu sei, tá rodando uma campanha de escala, beleza. Quantas campanhas de teste de criativo e de público você tem? Então fica uma estrutura muito mais simples para você conseguir analisar o resultado e, consequentemente, dar um resultado maior, seja por custo por lead, enfim. Fica uma estrutura muito mais simples. Isso é um ponto muito importante também. Isso eu falo até de consultoria individual, que assim, é muito mais difícil você tentar gerar resultado com uma estrutura ruim do que você derrubar a estrutura e falar para a pessoa fazer uma nova. Eu sempre faço isso. Eu falo, cara, não, ó, eu não quero saber o que tu fez já no passado, não precisa me contar. Só me passa aqui quais são os melhores criativos e vamos fazer a estrutura nova. E geralmente, Exato. assim, em 100% das vezes, eu posso dizer isso sem medo, nas consultorias individuais deu resultado. Por quê?
que a pessoa implanta e uma coisa que eu vi, que vocês vai perceber isso também, Guilherme. Quando você já está no método, para você melhorar o seu resultado, você tem que ir ali, igual o Jeff falou, né? Tem que estar ali batalhando, trazendo criativo. Agora, quando a pessoa está fora do método, você só implanta a estrutura, cara, isso já gera um resultado enorme. Só de você implantar a estrutura, você não precisa nem ter tanto trabalho, né? Não sei se você conseguiu enxergar isso também nas consultorias individuais aí que você dá. Sim, com certeza. E, por exemplo, às vezes chega o pessoal, eu testei criativo e público antes. Tá, mas como que você testou isso? O cara vai lá, faz uma campanha, faz 10 minutos de anúncio, e cada minuto de anúncio, o cara joga 5 criativos aí, não consegue testar nada, porque você não isolou nenhuma variável, né? Já a metodologia, você consegue ali estar isolando as variáveis de público ou criativo para realmente ter um teste validado. Então, isso aí é crucial também na hora de gerar resultado na captação. Nossa, muito bom, muito bom. E agora, para quem está na dúvida aí, me fala aí para quem está na dúvida se deve ou não investir, o que você diria para essa pessoa aí? Cara, se o cara quiser focar em tráfego para lançamento, tem que estar dentro da mentoria, porque senão é aquilo que eu falei anteriormente. O cara ele quer crescer mais rápido, ele quer ter um crescimento exponencial, então ele tem que estar ao lado de pessoas que já estão atingindo isso. Então, se o cara ficar ali vendo vídeo no YouTube, vendo, enfim, cursos e etc., ele não vai ter um acompanhamento de uma pessoa próxima que já chegou no resultado que ele quer chegar. Então, se o pessoal está de fora ainda, eu não pensaria duas vezes em entrar, porque quanto que está a mentoria hoje? Hoje a gente está com 1997 no M7, né? Para a pessoa dar o passo da base, que eu chamo, né? A pessoa entrar na base ali. Então, isso aí você consegue tirar em quanto tempo se fazer um lançamento, né? Então, sem comentário. O pessoal que está de fora e não quer entrar, está perdendo, porque os resultados vão continuar sempre o mesmo e não vai conseguir escalar. Depois, igual você falou, fica reclamando que o time do mercado, o Facebook está ficando mais caro e etc., mas o cara não segue uma metodologia, não segue um mentor para ter o resultado que ele espera. Nossa, muito bom, Guilherme. Cara, agradeço demais aí seu tempo, tá? Não sei se você quer falar alguma coisa, quer deixar um recado final, tá tudo certo. Cara, eu acredito que seja isso e o pessoal que tá de fora aí tem que entrar na mentoria porque tá deixando dinheiro na mesa. Show de bola, cara. Muito obrigado Beleza? pelo seu tempo e agradeço demais aí, tá bom? Até a próxima. Valeu. Valeu, Bom, cara. Deixa eu tirar aqui. Foi. Vamos lá. Cadê? Gabriel, tá por aí? Gabriel até se arrumou. Vamos ver se tá arrumado mesmo, se ele vai tomar esporro quando entrar. Fala, meu E camarada. olha lá, barbinha feita, tá um brinco. Tudo bem? E aí, meu camarada? Só você mesmo para me fazer sair da caverna, Primeira hein? live da vida? Segunda, já tinha feito uma com o Érico uma vez, mas há muito tempo atrás, naquele Show 747. de bola, show de bola. Cara, conta um pouco aí de você aí pra galera. Beleza. Bom, eu sou o Gabriel, moro no interior de Minas, aqui numa cidadezinha que ninguém conhece, chama Matias Barbosa, bem perto aí. Trabalho como gestor de tráfego, tenho duas agências, né? Uma agência de tráfego e uma agência de lançamento. E comecei no mercado em 2018. Eu era analista de logística, mandava até bem, mas a unidade que eu trabalhava deixou de existir. E eu meio que estava de saco cheio, assim, de todo dia pegar a mesma estrada, encontrar as mesmas pessoas, fazer a mesma coisa ali, assim. E comecei a procurar uma coisa para fazer, assim. Aí um dia eu vi na internet uma menina que tinha ganhado US$ 200.000 na Amazon vendendo e-book, PDF. E aí eu falei assim, cara, isso é incrível, né? Hoje é muito óbvio, né? Mas na época não era. Ela escrevia, deixava lá para vender cada um por US$ 5 e fez US$ 200.000. E aí eu comecei a pesquisar mais sobre infoproduto e foi só uma questão de tempo para o Érico aparecer no meu feed aqui, né? E aí, apesar de eu ser principalmente gestor de tráfego, eu comecei como lançador e logo em seguida lancei uma expert do nicho de maquiagem e
Foi até relativamente bom, a gente não fez 6 em 7, mas na época, em 4 lançamentos, a gente fez 6 dígitos, mas a parceria não foi para frente. E aí depois, um dia eu estava na praia, assim, vi uma vaga de uma agência aqui de uma cidade do lado aqui, precisando de um gestor de tráfego, e eu entrei para passar o tempo, para não ficar enferrujado assim, até eu encontrar o próximo expert. Só que foi uma questão de tempo assim para essa se tornar a minha atividade principal. Isso foi no final de 2019, né, depois que eu tinha feito os lançamentos como maquiador. E em 2020 eu não consegui fazer nenhum lançamento porque eu estava muito focado na gestão de tráfego, né? Eu participei de 41 lançamentos em 2020. Então foi bem massa e a gente se conheceu quando eu ainda estava lançando essa maquiadora lá no Fórmula em 2019 ao vivo. E tô aí até hoje. Show de bola. E em relação assim aos resultados, né? Pensando que você estava fazendo tráfego, por mais que era lançamento junto, e aí depois que tu me conhece, não, depois que porque você me conheceu antes, deu até pensar em ter alguma mentoria, alguma coisa. Isso é bem legal. Para quem não sabe a história, eu conheci o Gabriel em 2019 no Fórmula ao vivo, e eu nem, sim, eu já fazia tráfego, mas eu nem sonhava em ensinar, em sair dos bastidores, isso é uma coisa bem recente. Depois que você pegou assim o método, que você entendeu, eu quero também, eu vou te cutucar para você contar de como eu te dava mentoria antes de ter mentoria, né? Da parte de cobrar, o que mudou na sua vida dessa parte de cobrar. Mas vamos falar de resultado real, assim. Antes, quando você fazia sozinho, com os cursos que você já tinha, e depois que você começou a aprender comigo real, assim. Cara, foi bem interessante porque, assim, eu já tinha um certo resultado, assim, em relação à parte técnica, né? Eu já tinha feito alguns lançamentos, assim, depois que eu entrei em todos os seus produtos. Só que a parte que mais me agregou, assim, foi a parte de apertar parafuso. Porque, cara, o seu método é muito massa, assim. Eu já fazia alguma coisa mais ou menos parecida, mas não tão detalhado assim. Então, isso me trouxe muito mais segurança, assim, para investir e saber o que eu estava fazendo. Às vezes, por mais que eu já tinha participado de vários lançamentos, às vezes eu ficava meio confuso, igual o Jeff falou, indo pela maré, sabe? Eu não conseguia entender muito bem o que estava acontecendo para eu poder otimizar a campanha e ter um resultado melhor. Mas, assim, em relação à parte técnica, foi mais em relação a apertar todos os parafusos, desde antes do lançamento, né, que é a parte de alinhamento com o cliente, até o fechamento. E foi bem interessante, assim, está sendo, né, porque eu pretendo renovar aí para sempre a mentoria, né, Opa! e todos os produtos. Então, só que, tipo assim, em relação à parte técnica, eu nem queria entrar, assim, nem acho que eu devo entrar tanto, Vai, porque o pessoal já validou o seu método vai na outra no parte aí call que de você hoje quiser, fica à e vontade. no outro. Mas a parte que foi mais interessante, assim, para mim, foi em relação à parte de profissionalismo. Porque a parte técnica eu já mandava relativamente bem, mas eu não era tão profissional assim, entendeu? E eu ficava encabulado assim com como você conseguia ter um resultado muito alto, muito bom, e ainda trabalhava menos que eu, né? Essa é boa, conta aí. Cara, eu trabalhava tipo de 9 da manhã à meia-noite e o Natan tinha um resultado alto e assim, a gente ficava se zoando, né? Que tipo, não era nada viável assim no longo prazo eu continuar daquele jeito, né? E hoje, tipo assim, se fosse naquela época, eu não ia estar aqui agora tendo tempo de falar com você, sabe? Só trabalhar, não fazia mais nada. E quando eu comecei a entender, eu já tive a questão da organização sempre foi tranquilo para mim, mas a parte de planejamento não era tão boa assim. Tipo, definir direitinho com o cliente o que precisava ser entregue, o cronograma de entrega, é, a parte de divisão de orçamento, porque quando você fica fazendo isso ao longo do processo e não antes, sua vida acaba ficando muito mais confusa. Toda hora tendo que ficar continha, quanto que era para gastar, quanto que já gastei, que não sei o quê. Então, isso me ajudou demais. E também eu comprei tempo, né? Vou te fazer uma pergunta agora. Quanto tempo você demorou para desenvolver o seu método, as suas planilhas de controle e tudo mais? Assim, eu já mexia com Excel e se eu sentasse para fazer, eu até talvez conseguiria. Só que eu comprei muito tempo, assim, sabe? Eu simplesmente fui lá, peguei o que você já tinha validado e comecei a aplicar aqui. E foi exponencial, assim, o ganho de tempo e de eficiência que eu tive depois, entendeu? Ó, Foi
Boa essa pergunta que você acabou de fazer. Se eu não me engano, até eu ensinar para alguém de fora, que não era da minha equipe e tudo mais, deve ter sido uns 2 anos. Só de, tipo, interno, né? Validando com o cliente, por exemplo. O que que ele está falando ali, gente? Vários documentos surgiam porque vinha a necessidade e aí eu falava, tá, como que eu vou resolver essa necessidade? Então eu tinha que ir passando, tropeçando, tanto que eu digo que o método, ele hoje, fevereiro, ele é um. E o Gabriel sabe disso, que o Gabriel está comigo há bastante tempo. Toda hora vem alguma coisa nova que a gente acaba mudando. E isso ele tem ali é como se ele fosse, toda vez ele acrescentando de alguma coisa. Então, e esse tempo, porque quando eu comecei a mostrar, tinha 2 anos, agora já tem o quê? 3 anos ou mais. E esse método hoje que vocês estão recebendo é muito mais refinado, por exemplo, do que o Gabriel recebeu lá atrás. É muito mais refinado. Mas mesmo esse primeiro que ele recebeu, já deu essa mudança toda que ele está falando. Então é isso, é comprar tempo. E é tempo de coisas validadas, não é tempo, porque tem muita gente que inventa as coisas, que não trabalhou, não fez, e fala que é aquilo dá certo. E aí você vai lá fazer uma coisa de alguém que está inventando coisas, né? Então é também essa parte de nada que eu entrego para vocês é inventado, tudo é validado. Nada é o que eu ouvi falar, tudo é o que eu fiz. Então isso é importante aí para quem está ouvindo. Mas continue aí, Gabriel. Igual a gente tem lá, por exemplo, a planilha de controle para acompanhar no dia a dia, a planilha de debriefing, mas vou dar um exemplo clássico aqui, que depois que você vê fica muito óbvio, mas antes não é tão óbvio assim. Antes eu ficava super perdido com os prazos de entrega. Quando eu ia ver, já estava faltando 2 dias para começar uma nova fase, eu tinha que ficar cobrando os criativos em cima da hora. Aí aquele documento de cronograma de entrega, que depois que você bate o olho, você fala assim, calendário do tráfego, o calendário do tráfego. Isso, você manda para o cara antes do lançamento todas as datas que o cara precisa te entregar cada coisa. Isso, tipo assim, igual eu acabei de falar, quando você olha, você fala assim, cara, isso é óbvio. Mas e por que você não pensou antes então? Por que a gente não pensa antes então, né? Fica muito claro ali e acaba que você não precisa nem ficar cobrando tanto o cliente mais, porque você já passou para ele tudo que ele precisa de entregar e quando. Então, um simples documento de uma folha que você passou para a gente já tipo mudou o jogo aqui, porque antes esse era um grande problema aqui para mim. E claro, se a gente for entrar em detalhe com as planilhas de análise de UTM, planilha do dia a dia ali para acompanhar o lançamento, quanto que já gastou em cada fase e tudo mais, e aí você muda mais ainda o jogo, né? Mas eu quis trazer esse documento. A simplicidade de um documento, né? Cara, é surreal, assim. Aí a gente entra mais uma vez naquela questão de comprar tempo, né? Tipo, talvez se eu pegasse para fazer, eu também faria, mas quanto tempo eu ia gastar para poder chegar no que você chegou? Então, só isso aí já paga a mentoria para sempre, assim. E também a questão da parte de apertar os parafusos é bem interessante, né? Porque hoje eu estou bem focado nisso, tipo, ver detalhes para aumentar cada vez mais a eficiência. Então, o ecossistema ali de pessoas que você criou faz muita diferença. Hoje a mentoria, igual você falou há pouco, você é o líder, mas a mentoria e os produtos não é só você. Porque as pessoas que você conseguiu reunir ali faz muita diferença também, somando com o que você traz para gente. Então, isso é incrível, assim, sabe? E tem também a parte do network, né? Se for ver a parte financeira, assim, eu vejo que nos seus produtos tem 2 tipos de network, né? O network que a gente faz com o grupo, que é surreal, só tem gente fera assim, e tem o network com as pessoas que você indica. Se for parar para pensar assim, eu já até perdi as contas, mas é mais de 10 com certeza de clientes que você já me indicou. Então, um cliente que você me indica, eu já pago o produto, o seu método o ano todo, assim, sabe? A mentoria, o M7 e tudo mais. Então, não pretendo sair mais, não. Não, isso, pessoal, é interessante o que o Gabriel está falando, porque, assim, o que acontece? O que é natural? Depois que tu está há bastante tempo no mercado e que eu já trabalhei para muita gente, então eu sempre fico recebendo pessoas querendo trabalhar comigo ou pessoas que já sabem que não vão conseguir trabalhar comigo me pedindo indicação. E o que eu faço? Como eu falei lá, eu vou indicar para quem? Eu vou indicar para quem está comigo. Não faz sentido eu indicar para quem não está. Então, o Gabriel eu conheço, sei como ele trabalha. Tanto que eu lembro que agora há pouco, uma pessoa que procurou que você fechou, né? A última que você fechou. Que foi o quê?
Eu até fiz questão de, e eu sempre faço isso, porque eu levo muito a sério as indicações. Eu fui pegar um feedback com ela, e ela falou, não, tô gostando, tá maravilhoso e tal. Por quê? Porque se a hora que o Gabriel não começar a atender bem, ou acontecer qualquer coisa, eu vou lá falar com ele. Porque ele sabe que eu falo, a galera sabe que eu falo, eu não vou ficar passando pano. Então, as indicações também é muito pelo que você produz para o grupo, pelo que você está fazendo. Então, só que é essencial o quê? Você saber o método. Porque eu sei que o Gabriel aplica o método. E o método, gente, não é uma coisa engessada. Até porque ele pode pegar, com certeza ele pode pegar o calendário do tráfego, ele entendeu o conceito. E ele lá, ele vai botar a marca d'água dele, ele vai mudar ali alguma coisa. E tá tudo bem, porque tem uma coisa, o Gabriel vai saber o que eu vou falar agora. Acho que tu vai saber. Sabe o Linux, Gabriel? Sei. Então, o Linux é um o quê? É um software, só para a galera entender, o Linux é o primo lá do Windows. Só que a grande vantagem do Linux é que as pessoas colaboram para ele melhorar. Então, cada um pode ir lá escrever um pedaço e lançar uma versão. E é o que eu faço. O método, gente, beleza, eu dei lá o pontapé inicial. Mas, várias e várias vezes, eu vou lá e olho, por exemplo, o que o Gabriel está fazendo. Eu lembro de uma vez ele me mostrar uma organização de pastas que, cara, pô, legal. Vou ver aqui se eu adapto. Porque é assim. Só que você tem que ter uma base para você fazer isso. E você tem que entender também o que dá e o que não dá certo. Várias vezes eu vejo alguém fazendo alguma coisa que eu vou falar assim, ó, não vai por esse caminho porque eu já fui e vai dar errado. Então, é isso que é o que eu falo do método estar sempre vivo. Mas o que já tem hoje pronto, nossa, é muito mais do que o suficiente para você alcançar resultados muito maiores. E eu queria, você não precisa falar de números, tá? Fica tranquilo aí para não falar. Mas eu queria que tu falasse de proporção. Tipo, antes de quando você não sabia cobrar, e eu vou falar aqui mesmo que você não sabia cobrar e você vai confirmar. E depois que você entendeu, principalmente assim, Gabriel, eu queria que tu falasse depois que tu entendeu o lance do trabalhar. De tipo, quanto valia a sua hora e quanto vale a sua hora hoje. Show. Antes de eu começar nessa parte, queria só fazer um complemento ao que você estava falando. E antes dessa live, eu estava justamente fazendo um upgrade na planilha de análise de UTM. E aí eu posso até depois compartilhar lá com o grupo. Show. Quem entrar no treinamento agora, se for viável, se você gostar, é claro, Não, vai ter pode acesso. compartilhar, pode compartilhar. Tá muito... Já estava top, só estava dando uma ajeitadinha lá. Mas assim, é igual você falou, né? Depois que você pega a base, você toma a liberdade de adaptar assim, alguns detalhes, né? Então, não só na planilha, né? Mas em tudo, no método. Então, quando você aprende um método novo, no caso das pessoas aprenderem o método M7, primeiro ele vai seguir exatamente o que você está falando, e depois que ele dominar, masterizar ali, ele vai poder tentar coisas novas depois que o básico estiver bem feito ali, né? Depois que ele repetir aquilo algumas vezes. É bem interessante, assim. Você aprende a pensar com sua própria cabeça, assim, sabe? Tendo uma boa base. E é isso. Aí, em relação à parte de financeira, né? O Natan sempre brigou comigo porque eu não sabia cobrar direito. Chegou numa época que eu estava praticamente trabalhando de graça, assim. Não era tão barato, mas perto do que eu entregava era muito barato. E eu não estava fazendo o que o Jeff faz muito bem. Ele cansou de falar mais de 30 vezes que era para eu poder cobrar mais caro, mas tinha uma coisa que me travava que eu também aprendi com você, que é em relação ao posicionamento. Eu não me achava digno de cobrar mais caro, apesar de eu estar entregando a parte técnica bem, porque eu não me posicionava direito e não tinha tanto planejamento. Então, eu comecei a resolver esse problema e eu tinha um certo receio assim também de cobrar o valor que eu achava que merecia e perder o cliente, assim. Isso deve acontecer com bastante gente, tipo, eu acho que eu mereço tanto, mas eu vou cobrar menos para eu não perder o cliente, assim. Só que aí teve uma hora que não teve como eu fugir mais, porque eu já tinha minha carteira de clientes aqui e falei assim, cara, eu vou ter que aplicar porque eu estou gastando dinheiro lá e não estou seguindo a recomendação que estou recebendo, né? Ao contrário do Jeff, que aplica tudo imediatamente. Mas esse problema já foi resolvido também de forma geral. E aí, na primeira call, depois que eu decidi isso, né, depois de te ouvir mais de 30 vezes, você praticamente me bateu para eu fazer isso, eu resolvi cobrar 3 vezes mais caro na próxima call que eu tivesse, e assim feito. E aí eu fui lá, fiz o meu pitch, né, que é a apresentação do meu trabalho, e a pessoa aceitou de primeira, sem contestar.
eu não gosto muito de falar de valor, não, mas vou falar. Eu cobrava, para dar mais gatilho mental da tangibilidade, eu cobrava R$ 3.000 por lançamento e resolvi cobrar 10. E aí, era assim, 7.000 fixo, e se eu batesse a meta de lead mais 1.500, se eu batesse a meta de vendas mais 1.500. Então, dava entre 7 e 10, né? Antes de 3 para 10 é uma bela diferença. E aí, a primeira pessoa que eu conversei, ela aceitou de primeira, a segunda aceitou de primeira, sem contestar, e a terceira também. Aí eu fiquei assim, cara, olha o tanto de dinheiro que eu já perdi se eu tivesse escutado o Natan antes. E aí eu falei, aí eu fui um pouco mais ousado na próxima. Eu falei assim, já que eu já tinha minha carteira de clientes, consegui mais 3 cobrando o triplo. Vou dar mais um passo. Agora eu vou cobrar percentual. Cobrei percentual a primeira vez, aceitou de primeira, a segunda vez aceitou de primeira, e eu estou até hoje agora eu trabalho com percentual. Mas não foi tão simples assim, porque primeiro eu tive que ajustar o meu posicionamento para depois me sentir mais merecedor de fazer isso. Então, meio que mudou a vida, assim, eu fico até arrependido até hoje de não ter te escutado antes, assim, sabe? Não, Foi bem interessante. e só uma Isso, dúvida assim, ô Gabriel. Você teve, para você fazer essa mudança, tudo que você precisava estava no método ou você tipo, tinha alguma coisa que estava fora ou que era só você que não estava olhando? cara, basicamente tudo. Tipo assim, eu sempre me espelhei muito em você em relação à parte do profissionalismo e o posicionamento. Acho que só isso já faz você ganhar mais, assim, sabe? Sim, isso é uma E aí, verdade. até na, até na outra live, você estava falando sobre os 3 tipos de coisa, que eu não lembro exatamente agora, mas acho que é posicionamento, O posicionamento network. profissional, né? O tráfego estratégico, posicionamento profissional e relacionamento com o cliente. Exatamente. Então, nesses 3 quesitos aí, você me ajudou bastante. Bastante mesmo, tipo, 99%. Show de Tem bola. um toquinho aqui, mas tipo, foi praticamente 100%. Então, estou bem feliz aí. Muito bom, muito bom. E sim, E uma coisa que tudo me trouxe, que você também me ajudou, foi ter a parte de liberdade. Antes eu tinha que ficar trabalhando com alguns clientes por conta de dinheiro. Então, depois que eu comecei a cobrar mais e me posicionar melhor, eu não preciso ficar na mão de cliente mais. Tanto é que em janeiro agora eu demiti o cliente que mais me trazia faturamento. E em vez de eu ficar triste porque eu perdi aquele dinheiro, eu fiquei feliz porque eu não tinha que lidar mais com ele, entendeu? Então foi bem libertador, assim. nossa, Aí foi muito uma. bom, muito bom. E só aconteceu por causa do financeiro tá entrando de outra forma melhor, né? Você para de ser dependente. O financeiro ficou melhor por conta de tudo isso que eu contei agora com a sua ajuda, né? Nossa, muito bom, Total. muito bom. E para a galera que está na dúvida, se deve ou não investir no Implementation M7, que está, pasmem, olha, o Gabriel ele cobrava 3, foi cobrar 10. Então ele já ganhou aí uma boa diferença, que só está Não, mas agora é 1.997. percentual e é muito mais. Hã? E agora é Sim, percentual e é muito mais. sim, não estou nem contando, estou contando só de uma mudança que você fez, que você já conseguiu cobrar 3 vezes mais. E eu ensino isso, gente. Se vocês se posicionarem, só de vocês se posicionarem e vocês saberem fazer ali, trazer resultado, porque sem isso nada se sustenta, você já vai conseguir cobrar 3, 5 vezes mais sem problema nenhum. E o que eu estou Você tá na oferecendo. live aí? Oi? Desculpa te interromper, o Lucas está na live aí, a gente tem um termo que a gente brinca antes. A minha parte de posicionamento era muito no freestyle, assim, sabe? Era uma loucura, assim. Igual eu repito, a parte técnica era mais tranquila, mas a parte profissional era mó no freestyle, assim, sabe? Achava que o cara era meu amigo, assim, não meu parceiro de negócios, assim, sabe? Bem... Depois de um certo tempo, você vai desenvolvendo relacionamento, as pessoas viram seus amigos, mas no início ali é bem importante ter uma certa postura ali, isso faz total diferença, isso você faz muito bem. Show de bola, show de bola. E conta aí então para a galera que está na dúvida, se deve ou não investir, o que você falaria? Basicamente o que eu já falei tipo assim, você vai ganhar, quem não tá perdendo tempo e tá perdendo dinheiro, se tentar fazer sozinho vai demorar anos e talvez nem vai conseguir. E, tipo assim, tá junto do Natan, um cliente que ele te indicar já vai pagar o treinamento, a mentoria e tudo mais, assim, sabe? Vale muito a pena. E sem contar que você paga uma vez e o conhecimento fica pro resto da vida ali, né? Tipo, Natan falar, não vou vender online mais, ninguém vai te tirar o conhecimento ali. Então, isso de fato aí é bem importante.
Show de bola. Cara, muito obrigado aí pelo seu tempo, ter saído da caverna. Parabéns pelo cenário atrás, se preocupou. Que isso também é outra coisa que eu falo com a galera. Você tem que se preocupar com o seu posicionamento, com aonde você está fazendo reunião. Fazer reunião com a cama atrás bagunçada não dá, né? E Gabriel aí, gostei de ver, hein? E, cara, muito obrigado mesmo. Muito obrigado pela confiança, porque eu conheço o Gabriel pessoalmente e eu sei que assim ele não entrou porque era eu, ele entrou porque ele entendia que eu ia gerar o valor para ele e isso é muito gratificante para o meu lado também. Então, se você aí que está em dúvida, eu trouxe de propósito essas pessoas que já geraram muito resultado através do método, trouxe na outra live. Tem muito mais, é porque tem alguns que não saem da caverna de jeito nenhum, que é aquela pessoa muito introspectiva. Mas o convite que eu tenho para você é haja. Haja porque vai fechar. E depois que fechar, não tem o que fazer. E eu realmente não sei quando vai ser, porque eu tenho ali os produtos que estão acontecendo, mas esse agora ele fecha o carrinho, ele forma a turma. E formou a turma e deu. Então, obrigado aí mais uma vez, tá, Gabriel? Valeu demais aí. Tamo junto. Fala. Agora tem muita gente com gatilhos baratos aí, mas se o Natan falou que vai fechar e que não vai abrir tão cedo de novo, pode confiar, porque com ele não tem essa não. Se tiver que entrar, entra agora, porque ou então você vai ter que esperar um tempão para começar a ter os resultados aí. Valeu demais, Então, cara. É isso aí, tamo junto. Valeu. E é isso, galera. Quis trazer aqui o pessoal que já gerou resultado. Como eu falei, assim, é muito fácil eu falar dos resultados, mas aqui eu mostro para vocês que não sou eu falando. São pessoas aí que são pessoas de índole, pessoas que têm resultados muito expressivos, que estão aí no mercado, sendo conhecidas no mercado. Então, o que eu queria era trazer isso aqui para vocês. Para quem ainda tiver com dúvida, decidir de uma vez por todas entrar. Alguns entraram aqui enquanto eu estava em live e compraram, isso é bem bacana. E também dizer da novidade do boleto. Então, se você não estava dentro por causa da forma de pagamento, você não tem cartão de crédito e você precisa pagar no boleto, a gente está fazendo parcelamento no boleto. Então, clica lá no link que está na bio, você vai cair na página. E lá na página vai ter como você faz o parcelamento no boleto, tá? E fiquem ligados porque fecha quinta-feira. Um outro aviso, eu sei que tem muita gente que tem vergonha de perguntar, vergonha de se expor na frente de muitas pessoas. Então, eu resolvi fazer uma coisa amanhã. Amanhã eu vou fazer um encontro no Zoom só para quem não comprou, para quem ainda não é aluno. Quem for aluno e quiser entrar lá também para falar por que deve comprar, também está valendo, mas é preferencialmente para aquela pessoa que está em dúvida, não sabe se é o momento dela e não quer aparecer. Vai ser uma live secreta, ela é uma live, vai ser um encontro secreto no Zoom, não vai ter ali, não vai ter divulgação, você não vai estar online aparecendo numa live e pode ajudar aquelas pessoas que estão em dúvida se entram, se não entram, se querem tirar ali mais alguma coisa e são mais tímidas, tá? Então, a gente tem esse encontro marcado amanhã, às 8 da noite. Fiquem atentos aos grupos do WhatsApp, ao e-mail, porque a comunicação e esse link vai ser mandado por lá. Beleza? Então, é isso. Obrigado aí pela presença de todos e nos vemos numa próxima. Valeu!